Boa tarde a todos. Obrigado à Pronet, Tiago, toda a equipe pelo convite, poder estar aqui com vocês. Obrigado a todos que estão vindo aqui me assistir. Falar em público é sempre uma timidez, né? A gente fica sempre com aquele friozinho na barriga antes de falar. Mas aí, num certo momento, eu comecei a ficar um pouco mais feliz quando eu fui me apresentando ao longo do tempo. E aí, algumas pessoas que me assistiam começou a vir me agradecer, falar: nossa, Alexandre, essa foi a melhor palestra da minha vida, porque eu tenho problema de insônia e eu estou há 30 dias sem dormir. E agora eu te escutei aqui em 5 minutos, eu já estava num soninho, delícia. Então, se eu tiver esse benefício aí para um de vocês, eu vou ficar muito feliz. Você pode depois me cumprimentar, pagar uma cerveja, tá? Temos aqui lá no stand almofadas para vocês poderem desfrutar da palestra. Então, dá aquele soninho gostoso. Beleza? E lembrando que após a palestra vamos ter então o coquetel de cervejada, oferecido aí muito generosamente pela Pronet, que vai ser exatamente na porta da Multilaser. Melhor ponto para você tomar bastante cerveja e aí não apertar a gente no desconto tanto assim. Então, muito bem calibrado aí, vamos tomar bastante cerveja e depois colocar os pedidos lá no nosso estande. Podemos colocar aqui o retorno? Retorno? Então, pessoal, eu vou aqui contar brevemente um pouco da história da Multilaser, um pouco da história da minha vida, porque eu acredito que através das histórias a gente tem os melhores aprendizados. Né? A gente aprende com os acertos dos outros e, mais importante ainda, a gente aprende com os erros. São os erros, as burradas, as coisas que deram errado, que dão os maiores aprendizados. Então eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha história, na esperança de que vocês que estão, quem está começando agora, né, nós temos uma empresa já com 30 anos de mercado, não cometam os mesmos erros que a gente, cometam outros talvez, mas que seja uma história que agrega. Passar aqui. Pode passar um aí, por favor. Beleza. A minha família é de origem europeia. É uma família de judeus da Polônia. E a gente veio de uma origem muito humilde. Meus bisavós, eles eram comerciantes que andavam em carro de boi, né, e vendendo produtos de porta em porta, pequenos fazendeiros, né, numa situação muito humilde, muito antiga de vivência lá na Polônia. E não tinha carro na época, né, telefone era desconhecido, então é uma família muito simples. E quando estourou a Segunda Guerra Mundial, os meus avós, eles foram levados para campos de concentração. Então eles tiveram uma infância muito dura, né? Meus bisavós foram assassinados na Segunda Guerra Mundial e os meus avós passaram a guerra num lugar sem comida, com trabalho escravo, né? A minha avó passou a guerra costurando sapato para o exército e meu avô, ele passou a guerra também nos campos de concentração. Então foi uma infância muito dura, eles não tiveram a oportunidade de estudo e praticamente perderam a família inteira, uma coisa muito difícil. E aí, quando acabou a guerra, a minha família não queria mais ficar na Europa, porque era um país com muita devastação, com muito ódio, e aí eles queriam migrar para um lugar livre. E olharam lá no mapa e perguntaram assim: qual que é o lugar mais longe que tem daqui? E aí eles viram que o Brasil seria um país que todo mundo falava que era muito livre, muito acolhedor, né, que não ia mais ter perseguição. Então, eles escolheram vir para o Brasil, conseguiram visto, e com meu pai, aos 5 anos de idade, embarcaram num navio e vieram para o Brasil. Praticamente chegaram aqui sem nada, sem dinheiro no bolso, sem falar português, sem perspectiva do que iam fazer de emprego, né? Chegaram sem nada no Brasil, meu pai chegou aqui a zero. E eles tinham apenas alguns valores no coração, né? Eles tinham algumas coisas na cabeça e no coração muito fortes que vinham de família. E que eu acho que são coisas que toda empresa boa tem que ter também para ela poder prosperar, né? Que são os valores do estudo, uma família que sempre priorizou muito o estudo, o trabalho duro,
a poupança e a doação. Esses são os 4 pilares da família que vieram para o Brasil, apesar deles terem perdido tudo, né, não tinham nem peso mais, chegaram esqueléticos, não tinha comida durante a guerra, eles tinham esses valores no coração. Aqui nessa feira, de certa forma, todos nós estamos praticando esse primeiro valor, porque vocês estão vindo aqui para se aperfeiçoar, né, para ver as novidades, para estudar, para desenvolver as suas empresas. Então, isso está presente, esse mesmo espírito aqui na Apronet. O trabalho, pessoal, não precisa nem dizer, né? Todo mundo aqui, empreendedor do ramo de provedores, sabe que aquela verdadeira frase, né, aquela frase famosa, é muito verdadeira. O único lugar em que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Na vida não existe isso. A importância de você poupar, né, você guardar caixa. Hoje em dia é um mercado ainda de margens altas, mas isso tende a espremer com o tempo. Então a gente tem que guardar caixa, tem que ter uma administração muito rigorosa do dinheiro. Não tem um empreendedor no Brasil que sobrevive esbanjando dinheiro, torrando a grana, né? É importante a empresa estar rica, a empresa estar com muito caixa. E no caso da nossa família, a gente tem uma cultura grande de doação, né, de participar de entidades, fazer a caridade, fazer doações, isso desde pequeno. Mesmo quando meu avô não tinha muita grana, né, ele ganhava o primeiro dinheirinho dele, ele fazia questão de doar e ajudar o próximo. E nessa linha do estudo, o meu pai seguiu todos os estudos dele no Colégio Rio Branco, e ele foi o primeiro membro da família a se formar. Lá, aproximadamente pelos anos 60, ele se formou engenheiro no Mackenzie. Foi um grande orgulho para todos, porque a família não tinha nem acesso à universidade. Meu pai foi o primeiro de muitas gerações de pessoas formadas. E como engenheiro, ele sempre quis empreender. Apesar de fazer alguns prédios, construir algumas coisas, o meu pai sempre teve um sonho grande de empreender, de montar o próprio negócio. E aí ele descobriu que tinha um ramo legal, que era a importação de impressoras e copiadoras. Estava importando para o Brasil, primeiras copiadoras do mundo, né? Então ele começou a importar, ia vender de porta em porta, essas copiadoras, essas impressoras, e o pessoal começou a reclamar que o cartucho era muito caro, né? A impressora era vendida barata, e o cartucho de tinta era muito caro, isso dificultava a compra. Mais ou menos o que o pessoal faz hoje com o OLT e o ONU. Né? A OLT vai fácil, e depois o pessoal tem que ganhar na ONU, porque as OLT são vendidas muito barato. E aí o meu pai descobriu que tinha uma técnica de reciclagem de cartucho que estava surgindo. E ele descobriu que tinha nos Estados Unidos algumas empresas começando a reciclar cartucho, e com isso eles iam poder baratear o custo da impressão. E ele foi ligando para uma por uma, pedindo para alguém ensinar como fazer essa técnica. Até que uma empresa no norte dos Estados Unidos convidou meu pai para ir lá e aprender essa técnica. E assim foi. Ele foi até a cidade de Walla Walla, que fica na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, em pleno inverno, nunca tinha visto neve na vida, e lá ele ficou algumas semanas aprendendo a fazer reciclagem de cartucho. Trouxemos uma caneca de lembrança, que fica até hoje exposta no escritório. Foi o primeiro bem da Multilaser. E daqui a pouco, se Deus quiser, quando a gente for tomar cerveja juntos, vocês vão tomar cerveja na caneca Multilaser, certo? Que é uma coisa que a gente gosta muito de caneca, uma empresa que tem caneca no coração, que foi o primeiro bem nosso. Então é para tomar bastante cerveja na caneca Multilaser aí, para prestigiar essa história bonita. Infelizmente, a empresa foi se desenvolvendo nesse ramo de cartuchos, e meu pai tocou a empresa desde 87 até 2003, ou seja, foram 16 anos de mercado de cartuchos de impressora. Eu tinha entrado na empresa, era muito novo, um ano antes de 2003, eu entrei em 2002, e quando eu cheguei no escritório, um belo dia de 2003, eu recebi uma notícia muito bombástica, que meu pai estava em viagem, estava fazendo um mergulho, ele tinha desaparecido durante o mergulho. E eu fiquei em choque, a empresa inteira ficou em choque, ele estava na Costa Rica,
e lá ele tinha feito um mergulho aí, de alto risco, numa correnteza, etc., e tinha desaparecido completamente. Fui para Costa Rica, e lá eu comecei a procurar, né, fiquei ajudando a guarda costeira a procurar meu pai. Depois de uma semana as buscas foram canceladas, e aí eu voltei de mãos abanando para casa. Daquela época em diante eu nunca mais ouvi, nunca mais vi meu pai. E eu cheguei na empresa num cenário bastante complicado, porque a Multilaser já tinha um certo porte, mas não era uma empresa grande, era uma pequena empresa de impressão de toner e jato de tinta, né, uma impressora de cartuchos, empresa de cartuchos. E eu era muito novo, eu tinha na época 24 anos, começou a rolar um boato de que o dono da empresa tinha morrido e que o filho era um moleque drogado, que a empresa estava falindo. Então eu cheguei nesse cenário de bastante desconfiança, né, em relação à minha pessoa. E eu acho que todo empresário ele passa por momentos de crise, né, e faz parte, o que define o sucesso ou o fracasso é a forma como se lida com a crise. Porque todo mundo tem crise. E é de crise em crise que a gente vai sobrevivendo, né? Se vocês virem como eu era na época, vocês vão entender o porquê do boato, certo? Então, está explicado aí por que tinha o boato do moleque drogado. Tá? Então, isso aqui era eu na época. Alguma pergunta até aqui? Respeito, por favor, senão magoa. Então, eu tive que tomar medidas enérgicas na Multilaser, né? Primeira semana, eu diagnostiquei o problema rapidamente e aí eu cortei o cabelo. Então, os boatos foram muito reduzidos após essa medida. É uma lição importante, porque eu acredito que os problemas eles têm uma raiz muito profunda. E as pessoas começam a achar um monte de coisa, né? Às vezes você está com problema, meu caixa está estourado, ou o produto não está funcionando, ou não está compatível. E as pessoas não têm a paciência de ir até o fundo do problema. Eu acho que é uma lição importante a gente ter a cabeça aberta e tentar achar a raiz, né, do que está incomodando aquele momento. Então, nesse caso, eu cortei o cabelo, já ajudou bastante. Foi uma medida barata até. Ou seja, as medidas geralmente não precisa de uma grande campanha de comunicação para comunicar que o dono não é drogado. Basta uma tesoura, às vezes. E nesse momento eu decidi fazer uma sociedade com meu amigo de infância, o Renato Feder, que talvez alguns clientes aqui já conheçam, ou de nome. O Renato é um amigo de infância muito querido, foi colega meu de GV, e eu convidei o Renato para ser meu sócio, que acho que é um dilema também de muitos aqui, empresários do ramo, a questão da sociedade, né? Será que eu devo ter um sócio? Em que momento eu devo ter um sócio? O que eu devo pensar, etc. E para isso eu trouxe uma dica aqui para quem ajudar. Eu acredito que os sócios, eles precisam ter 3 coisas para fazer sentido para você, né? Então, essas 3 coisas são as seguintes. Você precisa, em primeiro lugar, ter a mais absoluta confiança no sócio. Se o cara não é 100% confiável, então você descarta o sócio. Antes só do que mal acompanhado. Segunda coisa, ele tem que ter um objetivo comum em relação à empresa. Chega para o sócio e fala assim, cara, como é que você acha que a empresa vai estar daqui a 10 anos? Se o cara não tiver uma visão parecida com a tua, também descarta. Vocês têm que querer a mesma coisa. Garra comum, objetivo comum, disposição para trabalhar. Porque uma das coisas que acaba com a sociedade é quando um quer dar um baita gás e o outro quer trabalhar meia boca. E tudo bem também trabalhar meia boca. Tem gente que tem a empresa só para poder pagar as contas no final do mês. Normal. Eu acho que a empresa não vai muito longe, mas tem pessoas que têm esse objetivo de vida. Agora, se você tem um sócio que só quer pagar as contas no final do mês, e por outro lado, você quer bombar, transformar a empresa numa coisa grande, construir, vocês vão acabar brigando. Então, não pegue sócio. E, por fim, a complementaridade, que é um cara que faz muito bem aquilo que você faz mal. Se você é bom de número, mas você é muito tímido de gente, você precisa de um sócio bom de gente, que pode, por sua vez, ser ruim de número. Você não precisa de 2 caras iguais na empresa, você precisa de peças que se encaixem bem, né? O Renato é um cara muito mais sociável do que eu, muito melhor com os clientes, né? Então,
e eu era mais introvertido, mais tímido, eu gostava de ficar na minha planilha, fazendo conta, né, de quanto que deu o prejuízo do mês, né? Então, deu certo essa sociedade. E com isso, pessoal, a gente foi tendo as primeiras experiências do que é ser um empreendedor no Brasil. E como vocês sabem bem, o empreendedor, imediatamente ele entra em contato com o polvo gigante, o monstro com tentáculos, confuso e melado, chamado governo brasileiro. O governo brasileiro é uma máquina de atrapalhar as pessoas que querem produzir no Brasil. É basicamente como eu posso te atrapalhar hoje. Regulamentação, burocracia, corrupção, regras trabalhistas rígidas. Você está começando o seu provedorzinho lá, começando a nascer, e mesmo assim você tem regras aí para cumprir, livros e regulamentos. E ai de se você descumprir algum capítulo, de alguma cláusula, de algum parágrafo lá do regulamento de algum imposto, vem multas cavalares, né? Você reconhece do que eu estou falando? Alguém aqui sabe o que é essa situação? Vocês reconhecem? Quem não reconhecer está no país errado, se ele está morando, na verdade, na Finlândia e está enganado, e está confuso aqui. E a gente foi com o tempo aprendendo a lidar com isso, né, com essa complexidade. E aí a gente foi percebendo que o mercado estava mudando bastante, né? O mercado de impressão, ele tendia a morrer com o tempo, e o mercado de informática estava nascendo cada vez mais forte, porque o computador estava se popularizando. Então, com isso, pessoal, a gente começou a diversificar a empresa. Aí a Multilaser entrou no ramo de mouses e teclados, que vocês talvez conheçam, pendrives, caixa de som, cabos, área de roteador. Já foi mais ou menos dessa época. Nós somos um dos primeiros players do Brasil no ramo de roteador, ainda que o mercado de passivos e ativos de fibra tenha 3 anos, no nosso caso, roteador tem quase 15 anos já na Multilaser. E a gente foi entrando nos canais de informática e diversificando bastante a empresa. Passou o tempo, os regulamentos do governo foram mudando e o governo começou a exigir que a fabricação fosse nacional. Então, a Val aqui, a gente carinhosamente escolheu como mascote para simbolizar o governo. Espero que não tenha ninguém do governo aqui sentado e nem algum fã de governo, porque vai ficar ofendido. Mas essa imagem aqui, alguém reconhece de onde que é? É de um filme. Quem falou aqui? Exatamente. Matrix. É do filme Matrix, essa imagem. Aí a gente entendeu que as leis estavam mudando no Brasil e era preciso fabricar, né, os nossos produtos, especialmente os eletrônicos da Multilaser. Na época era câmera digital, MP3, etc. E aí a gente não sabia fabricar nada, teve que sair correndo atrás do aprendizado para isso. E a gente identificou que no sul de Minas tinha uma região que era um parque industrial e estava oferecendo para as empresas se instalarem lá com vantagens fiscais. A região era em Extrema, cidade no sul de Minas. Quem não conhece, sugiro conhecer, inclusive pode visitar a nossa fábrica, é muito bonito lá, muito legal. E aí a gente, muito empolgado, foi até Extrema conhecer o Distrito Industrial de Extrema. Esse era o cenário que nós encontramos quando chegamos lá no Distrito Industrial de Extrema. Prefeito, cadê a estrada? Não tem. Luz elétrica? Não tem. Água? Não tem. Esgoto? Não tem. Não tinha nada. Empolgados com a beleza da região, muito inexperientes ainda, eu disse para o prefeito, beleza, eu quero. Vamos fazer. E aí nós começamos a construir a nossa fábrica da Multilaser, que foi feita em módulos, né? Começou com 8 mil metros, depois foi 16 mil, e crescendo, etc. Né? Hoje nós fomos a primeira empresa do Distrito Industrial, hoje já são cerca de 12 empresas lá na região, né? Deu uma certa evoluída da época para cá, hoje já está um pouco mais organizado, tá? A nossa fábrica lá. Mas na época, eu gostaria de dizer aqui para todos também, deixar claro que nenhuma vaquinha foi molestada durante a construção do distrito, tá? Todas as vacas foram muito bem tratadas e realocadas para outros pastos.
Uma fábrica bastante limpa, tá? Ambientalmente, a gente tem o replantio foram poucas árvores cortadas e todas foram replantadas vezes 50. Então a gente derrubou 6 árvores, plantamos 300 e não tem nenhum resíduo que a fábrica gera. Uma fábrica totalmente limpa. Estamos novamente no Brasil, passou a inauguração, todo mundo feliz. A minha gerente de RH perguntou se eu não ia instalar um bunker, a segurança, a cerca elétrica. E eu falei, claro, vamos instalar. Está em processo de cotação, a fábrica é muito nova, não dá tempo dos bandidos saberem que a gente está aqui, certo? Lê do engano, na primeira semana de operação, fomos assaltados, vieram 30 homens armados, 3 caminhões, e levaram toda a mercadoria da fábrica. Mais uma das surpresinhas de se operar no Brasil, né? Um país onde você tem a insegurança total. Depois, a gente ficou muito chocado, tentamos nos recuperar, né, mais essa crise, mais essa porrada. E eu preciso dizer para vocês também que essa foto é simbólica, tá? Nós não pedimos para os ladrões pararem para posar para a foto durante o assalto. É mais para vocês entenderem que teve um assalto, mas eu não quero ser depois, você falar que eu estou enganando aqui, botar uma foto fake. Tá? Esses não são os assaltantes originais. E de crise em crise, a gente foi, obviamente, né, dando a volta por cima, o que me fez lembrar daquelas lições que eu tinha aprendido com meu avô. Porque, ao longo do tempo, a Multilaser sempre foi uma empresa conhecida como pão dura. Né? Vai trocar de escritório? Não. Vai reformar os móveis? Não. Vai ter um monte de coisa cara da empresa e luxo? Não. E sempre caixa, caixa, caixa. Porque no Brasil você vai tomar alguma porrada, você vai tomar uma multa por um negócio que você nem sabia que estava errado, vai te roubar alguma coisa, vão cortar teus cabos na rua, a concorrência vai lá cortar teus cabos. É um velho oeste, é um faroeste o país. Então você tem que ter caixa e força para aguentar. Passou mais um tempo, o nosso amigo governo mudou todo o regulamento de novo e falou que agora quem fabrica no Brasil só pode ter incentivo fiscal se fizer o chip de memória. Então agora quando você faz um celular, por exemplo no Brasil, um smartphone, você tem que ter o chip de memória brasileiro feito no país para poder ter incentivo. Então a gente saiu correndo atrás e para saber como é que fazia chip de memória, né, quem sabia fazer, e descobrimos que não existia nenhum brasileiro que sabia fazer chip de memória. Então, viajei para a Ásia, achei um time de engenheiros que estavam trabalhando na Malásia e trouxemos para o Brasil 6 engenheiros lá da fábrica na Malásia para construir uma fábrica de memórias da Multilaser. Fomos a primeira empresa nacional a fabricar memórias semicondutoras, né, o nome técnico de memória é memória semicondutora, e somos ainda a primeira e única empresa que tem fábrica de memórias. Quem tiver o prazer de ir lá na fábrica, vamos mostrar, é muito bonito. É uma sala limpa, são equipamentos muito caros, foi um investimento na época de 70 milhões de reais só em equipamentos. Bastante coisa. E aqui um videozinho, deixa eu voltar aqui um pouco para a gente colocar o som. Tem como botar o som do vídeo, amigo? Deixa eu botar. Nós vamos passar um videozinho institucional de 2 minutos, só um pouco sobre as linhas da Multilaser, que aí acho que vocês vão ter uma noção melhor. Você quer que deixe um copo d'água lá ao seu lado? Eu vou ficar com a escola.
Então, só para mostrar um pouquinho da empresa, né? Ano passado a gente ficou muito honrado porque a gente recebeu o prêmio da Exame, melhor empresa de eletroeletrônicos do Brasil, competindo com grandes multinacionais como LG, Samsung, Panasonic, Whirlpool, e a gente recebeu o prêmio tanto do Estadão, melhor empresa de eletroeletrônicos, quanto da revista Exame. Temos também entre as 400 maiores empresas do país, como vocês viram aí no vídeo, né? Estamos com 3 mil colaboradores, então teve um crescimento bem importante nos últimos anos. E um dos ramos que nos deixa mais animados, que é uma das grandes metas para esse ano, é o ramo de provedores, porque a gente acha que é um mercado que está em explosão, a gente gosta muito do ramo, a gente gosta do negócio de vocês, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes que vocês têm na mão, que os outros clientes da Multilaser não têm, é um negócio chamado receita recorrente, né? Em business isso é muito importante. Eu sei porque eu estou sempre presente em vários ramos, né? Então converso com o pessoal de varejo, converso com o pessoal de indústria, pessoal de brinquedos, por exemplo. E o único ramo que a gente atende que tem receita recorrente é o ramo provedor. Isso é muito valioso. Vocês têm que se agarrar a isso porque é um negócio muito bom. Inclusive, um dia, quem quiser vender a empresa, por exemplo, é muito mais fácil quando você tem essa receita pingando todo mês. Isso é precioso, não tem preço mesmo. E a gente sentiu que nesse mercado tinha espaço para uma empresa entrar com muita seriedade, né, oferecendo uma parceria completa para o provedor, que seria o prazo de pagamento, o preço, o abastecimento, o apoio técnico, né, o pós-venda, um trabalho completo para dar todo o amparo para o provedor para subir. Tá? Então deixa eu parar a propaganda aqui, senão vou ser arrancado fora, porque a palestra é sobre a Multilaser. Mas não custa vender um pouco do peixe também. Estamos crescendo forte nesse ramo, né? Ano passado foram 180% de crescimento que a Multilaser teve na área de provedores, e agora com a parceria que nós fizemos com a ZTE, né? Temos a linha Multilaser, temos a linha ZTE, Multilaser by ZTE, a gente acha que vai crescer muito mais. Então estamos bem animados. E por fim, pessoal, novamente voltando ao meu amigo governo, tá? Eu vou explicar para vocês por que essa obsessão, por que a gente está falando tanto desse assunto de governo. Porque, saindo um pouco agora de Multilaser, tá? Agora eu vou falar Alexandre como brasileiro, como cidadão desse país. Eu acredito que ter um bom governo é uma coisa muito importante. Se a gente quiser ter um país bacana, um país justo, próspero, em que você pode ter sua empresa em paz e crescer, e todo mundo pode trabalhar e ganhar dinheiro, e ter um padrão de vida bom, precisa ter um bom governo. E hoje o nosso governo, a forma como ele é estruturado, tá? Não estou aqui falando de partido, tá? Não é programa partidário aqui, não é propaganda partidária. Ele põe o país muito para trás. É como se fosse um monte de bola de ferro que o governo amarra nos cidadãos e que você quer ir para frente, né? Você quer construir, e aí vem burocracia, vem imposto, vem regra, tal. Então, eu e o Renato, no ano de 2007, a gente escreveu um livro que trata exatamente disso. E aí eu vou convidar vocês que tiverem interesse a baixar esse livro gratuitamente, tá? Fica no nosso site, o nome do site é politicos.org.br, bem fácil de lembrar, né? politicos.org.br, e você pode baixar o nosso livro, chama Carregando o Elefante, e é um livro que lista tudo o que a gente acha que tem de errado com o governo hoje e como ele deveria ser melhorado. Tá? Tem já 10 anos esse livro, e é engraçado ver que ao longo dos anos os problemas seguem os mesmos. Então está muito atualizado, a última versão foi atualizada em 2017, então está bem recente os fatos tal do livro. Quem tiver interesse, fica convidado aí. E pessoal, para complementar esse trabalho do livro, também no ano de 2013, eu e o Renato, com mais alguns amigos, nós colocamos no ar um projeto que a gente queria compartilhar com vocês, que talvez alguns aqui já tenham ouvido falar, que é um site chamado Ranking dos Políticos. Alguém aqui já ouviu falar do Ranking dos Políticos? Pô, tem alguns aqui. Parabéns, muito obrigado. Vocês e a minha avó e a minha mãe já formam o nosso core aí de seguidores do Ranking dos Políticos. Mas muito bom que alguns conhecem aqui.
É uma página da internet que é apartidária e que classifica os políticos do melhor para o pior. E o melhor significa o político que está limpo, o político que ajuda o empreendedor a se desenvolver, o político que ajuda a tirar a burocracia, né? E o pior são os políticos que estão com ficha suja, que só quer votar lei de privilégio e tal e tal. Né? Temos uma página no Facebook já, que estamos com 2 milhões de seguidores na nossa página, temos Instagram, temos vídeos no YouTube, é um projeto muito bacana e eu convido também todos a entrar e conhecer, né? O politicos.org.br é a nossa página e você pode seguir nas redes sociais também, Ranking dos Políticos, no YouTube, no Insta ou no Facebook. Tá? Ficamos muito felizes que quando vem eleição, essa página bomba. Nós tivemos mais de 8 milhões de acessos na última eleição. 8 milhões de pessoas consultaram o ranking antes de votar. E foi legal ver que os melhores ranqueados, os políticos que já estavam bem no ranking, tiveram uma taxa de renovação muito alta. A galera que ficou bem no ranking dos políticos, o eleitor foi lá e votou de novo. Né? E os caras que estavam pior no ranking tiveram uma taxa de renovação muito baixa. Para quem aqui gosta do assunto, vai ver que muito político das antigas não foi reeleito. E em grande medida por causa desse trabalho e de outras entidades também. Tá? Então é isso que a gente costuma fazer. E aí, para conseguir cumprir todas as rotinas, eu tenho aqui uma proposta de 5 hábitos que na minha vida me ajudaram muito e quem quiser também seguir algum desses, eu convido a seguir, porque foram coisas que me ajudaram bastante a melhorar. Né? Foram 5 coisas que eu fui eliminando da minha vida e substituindo pelas coisas da direita. Então, para ser bem prático, né? O que eu acho que pode ajudar a pessoa no sucesso, na felicidade, na satisfação de vida? Eu sugiro você eliminar as 5 coisas aí do lado direito e trocar pelas 5 coisas do lado esquerdo. Tá? Fácil de falar, difícil de fazer. Mas estão aí para uma vida mais saudável, mais estável. Tá? TV é um desperdiçador de tempo, é um emburrecedor das pessoas. Redes sociais já é cientificamente comprovado que é um fenômeno que é viciante, que gera depressão, que gera ansiedade, que gera você ficar conectado naquilo, viciado em likes, viciado em vidas falsas dos outros, que não são vidas que existem de verdade. Né? As notícias de manchete são coisas que são bem polêmicas, né? As pessoas costumam perguntar, mas Alexandre, como assim notícias? Né? Notícia é bom, como é que eu vou ficar sem ver notícia? Né? Eu discordo dessa visão. Eu acredito que as notícias instantâneas de manchete, elas fazem mal para a pessoa. Porque ela te dá uma falsa sensação de estar atualizado. Né? Temer assinou não sei o quê, Bolsonaro assinou não sei o quê, escândalo de não sei onde, os laranjas, o PT fez isso, o PT fez aquilo, ou notícias de também entretenimento, etc. Porque elas são instantâneas e os grandes aprendizados da vida são de longo prazo. Então, as tendências realmente que você tem que capturar são tendências que você percebe nos pequenos detalhes. Não são as tendências que você vê nas manchetes de jornal. E a manchete de jornal, para ela vender, né, os cliques que ele precisa, para vender jornal, ela tem que ser sensacionalista, né, ela tem que te mostrar coisas bizarras que não são do dia a dia. Você é apresentado o tempo inteiro a desgraças e coisas estranhas que não são da vida real. Né? Eu vou te dar um exemplo. Agora saiu nas notícias aquela moça que, infelizmente, né, foi uma coisa muito grave. Ela saiu com o rapaz, foi na casa dela e foi espancada. Foi um crime horrível, né? uma coisa terrível. Mas quando você assiste notícia, você só vê esse tipo de coisa. Você só vê desgraça. E a vida real não é assim. A vida real é de pessoas normais, que se tratam bem. Né? Então a notícia ela gera uma visão negativa e distorcida da realidade. Dívidas, obviamente, né? Eu recomendo as pessoas eliminar dívidas, totalmente sair de banco. Fuja de banco igual o diabo foge da cruz. O banco é o primeiro passo do cemitério. Uma das coisas que fez a Multilaser sobreviver todos esses anos é que a gente nunca entrou em banco. Nunca entramos em banco.
era não para os bancos. Então, eu cortava na carne, não distribuía dividendo, tirava meu salário. Empresa rica, dono pobre. Melhor do que empresa pobre, dono rico. A gente nunca entrou em banco. Então, quando vinha uma porrada, a empresa balançava, mas aguentava, né? E aí, uma dica de saúde também, tá? Tirar o açúcar. E açúcar vem em várias fontes. O açúcar é o grande vilão da saúde humana hoje em dia. Eu estou falando aqui de açúcar do doce, açúcar do suco, açúcar do pão, açúcar da massa. Então, reduza os tipos de açúcares, tá? Que isso vai levar você a uma vida mais saudável, tá? E aí as coisas para colocar aí, jantar em família, boteco, livros, né? Em vez de notícias instantâneas, leia bons livros, livro de negócios, livro técnico, né? Troque dívida por poupança. Tudo bem aqui? Legal. Então, pessoal, esses são os pontos principais aí. Eu passei bem rápido, fizemos uma palestra aí de 40 minutos, conforme programado. E eu passei um pouco a história da Multilaser, história da minha família, um pouco desse trabalho no ranking dos políticos, que eu acho que é um trabalho importante, né? Todo mundo aqui tem que fazer alguma coisa pelo país, nem que seja você se engajar, né? Em divulgar a mensagem, as pessoas terem mais preocupação com assuntos de política. Tá? E tocar os nossos negócios aí com muita seriedade para ter muito sucesso. Espero a todos que tenham muito sucesso em tudo na vida. Agradeço muito a atenção de todos e especialmente da feira aí pelo convite. Um grande abraço, obrigado. Que momento, que palestra, hein? A gente tem tempo, Thiago, para perguntas? Como é que tá? Alguém tem pergunta, pessoal? Só levantar a mão que a gente leva o microfone. Se tiver vergonha de falar no microfone, a gente tem tradutores aqui. Não tem problema. Não? Tem pergunta aqui? Por favor. Tempo para 2 perguntas. Se mais alguém tiver, aproveite ali de rosa, por gentileza. Abusar um pouquinho do Alexandre aqui, pode ser? Alguém aqui estava vendo a palestra também? Pô, a primeira palestra que eu dou de costas. Não sei que lado que é melhor, deve ser os dois ruins pra cacete, mas... Se eu soubesse que ia ter a palestra, eu ia fazer o glúteos lá na academia, porque tem que fazer uma moral. Pergunta aí? A empresa tem algum intuito de trabalhar com CPE, wireless, algum projeto, alguma coisa? Com CPE, wireless. Painéis para clientes. Agora está entrando na fibra, né? Isso. Para rádio? Isso. Não, a gente acredita muito na tecnologia de fibra, né? Pela estabilidade, pela velocidade. A nossa ideia o futuro é a fibra, então a gente está focando todas as fichas nisso. Lá na frente vai acabar vindo tecnologias como o 5G, e aí a gente não sabe ainda como vai conviver isso, porque é muito estável, muito forte, mas acho que tem muitos anos de fibra aí pela frente. Oi, sou Igor. Quando seu pai faleceu e você assumiu a empresa, tu tinha algum background ou tu já aprendeu tudo na garra ou já tinha alguma faculdade, alguma coisa? Eu tinha, na época eu já estava formado, eu tinha recém-formado na Faculdade de Administração de Empresas, e isso me ajudou bastante a me sentir um pouco mais confiante do ponto de vista moral, né? Chegar lá na empresa, tinha diploma, tal. Agora, a faculdade de administração, ela até te prepara para você trabalhar numa multinacional, fazer apresentação de PowerPoint, blá, blá, blá e tal. Para você tocar uma pequena empresa, a faculdade de administração não prepara direito. Eu não sabia o que era uma duplicata, não sabia conferir o holerite dos funcionários, as coisas práticas do dia a dia, que é fazer a empresa acontecer, eu não sabia nada. Então eu tive que aprender na raça, especialmente com humildade, perguntando para os funcionários que já estavam lá, que sabiam mais do que eu. Tá certo, obrigado.
Tudo bom? Essa estratégia de diversificação de vocês foi para proteção de caixa ou algo que vem incorporado para ter tantos itens assim? Tem um mix, é um mix gigante, né? Que vocês têm. Da onde que surgiu isso? Então, a gente queria crescer, né? Uma das coisas que eu falei era que o sócio tem que ter uma visão alinhada e tal. Ambos queriam criar uma grande empresa. A gente não sabia onde ia parar, não sabia exatamente, eu nem sonhava que a gente estaria no ramo de provedor, por exemplo, 15 anos depois de ter assumido a empresa. A gente sabia que queria construir uma grande empresa, né? E a gente tinha um canal que era o canal de papelarias. Eu vendia nas papelarias os cartuchos da empresa. E aí eu comecei a ver que nesse canal começou a ter outros produtos que o canal começou a vender, que eram os acessórios de computador. Então, já temos o canal, vamos alavancar esse canal. Essa estratégia chama-se alavancagem de canal. Trazer mais produtos para o mesmo canal. E aí começamos a trazer mouse, teclado, caixa de som, etc. Uma vez que eu tenho esse produto, eu começo a ver que outros canais também podem comprar esse produto. Porque não é mais só a papelaria. Eu podia vender, por exemplo, mouse, podia vender na loja de informática. Então eu fiz uma outra estratégia chamada alavancagem de produto, que é um nome chique para dizer achar outro cara para comprar esse produto. Aí fui para a loja de informática. Aí na loja de informática tinha novos produtos que podia vender lá. Então esse zigue-zague, alavancar o canal, alavancar o produto, foi essa sanfona de zigue-zague que nos levou aí aumentando a linha, né? Neymar, quer perguntar alguma coisa aí, Neymar? Até o Neymar veio aqui assistir a palestra, cara. Pô. Quer perguntar? Tem microfone aqui para ele? Só um minuto. Boa tarde. Boa tarde. Você colocou uns pontos bacanas, né? Que o empreendedor no Brasil... O empreendedor no Brasil é bem complicado. Eu passei uma situação em 2018 também, né? Bem complexa. Mas a dúvida minha é o seguinte, que nós vimos acompanhando as notícias que aconteceu com a Huawei. Eu queria entender se essa parceria da ZTE, nós não corremos esses mesmos riscos aqui no Brasil e qual é o tipo de suporte que você dá, porque o que o pessoal enfrenta hoje, eu falo que eu tenho um canal no YouTube, é questões de configurações da OLT. A Fiber Home não tem um suporte, né? E a Huawei também não. Normalmente as pessoas têm que ir atrás de uma consultoria que acaba metendo a faca, vamos colocar esse termo assim, nos provedores de internet. Então, obrigado, Neymar, pela pergunta. O Diego está aí ainda ou não? Ele tinha o voo, né? Tá, é que é o seguinte, nós estávamos aqui justamente com o representante da ZTE no nosso stand. Então, para responder, eu não falo pela ZTE, eu falo pela Multilaser. Então, eu ia convidar o Diego para falar pela ZTE. Houve um problema no passado entre o governo americano e a ZTE, já foi resolvido. Hoje está tudo normalizado, a gente está bastante confiante, né? E a nossa perspectiva é não ter problemas nenhum de abastecimento, né? A gente tem a nossa linha, a linha ZTE está indo bem, vamos fazer tudo ao nosso alcance para ter um bom serviço ao mercado, né? E o que a gente faz também é manter um estoque bem longo em casa na Multilaser, porque qualquer oscilação que dá no fornecedor, a gente faz com que os nossos parceiros não sintam. Hoje, para vocês terem uma ideia, a Multilaser compra 8 meses sempre antecipado. Então, nós estamos agora em fevereiro, eu estou comprando já para outubro. Porque aí, se dá uma dor de barriga no fornecedor, eu tenho 2, 3 meses de buffer para poder tomar uma solução. Ou normalizar, ou arrumar outra alternativa. Então, a gente é muito comprometido com essa questão do estoque. Então, pessoal, acho que pelo tardar da hora é isso. Eu estou à disposição para mais perguntas em torno de um copo de cerveja, que se é para falar muito, tem que ser com cerveja, né? Então, tá bom, vou passar para o Bruno. Obrigado.